Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cabeça, do Partido Socialista. Excelentíssimo Coronel Carlos Frias Barata, que não fosse também nosso conhecimento pessoal, bastaria o facto de ter participado no 25 de Abril para o considerar meu amigo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, digníssimos colegas da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, ilustres convidados, concidadãos, concidadãs. Assinalamos 38 anos da histórica data em que um grupo de oficiais decidiu agir. Assinalamos o dia em que o povo se associou a essa ação e saiu à rua, acordado pelo som da liberdade, nadando na maré que se levantou. Os nossos pais, muitos dos nossos amigos e nós, a geração das crianças de Abril, sonhámos um país melhor, um país totalmente livre, justo e solidário. É por isso que não desistimos de assinalar o 25 de Abril de 1974. E como cantaria Chico Buarque, da Holanda em tanto mar, foi bonita a festa, pá. Pois, foi bonita. Hoje não a podemos comemorar em festa o 25 de Abril de 74. A maré que se levantou e os sonhos que repartimos foram sedimentando num conformismo cinzento. É, aliás, compreensível a posição assumida pela Associação 25 de Abril, recusando a participação em comemorações nacionais oficiais do 25 de Abril, pois esta posição quebra pelo menos o status quo instalado na cada vez mais frágeis comemorações de Abril, vincando bem que não estamos no caminho certo. Hoje, o conformismo egoísta do bem-estarzinho ganhou terreno ao idealismo coletivo daqueles tempos. Aos poucos, fomos-nos rendendo ao antes assim que pior, ou não vale a pena, ao os outros que decidam, ao a culpa é dos outros. Deixámos-nos convencer de que era muito mais importante o que podemos vir a ter do que o que podemos vir a ser. E sem mais, ignorámos. Deixámos que se criasse o clientelismo, o oportunismo, a maioria escolhida pela minoria. Aos poucos, fomos deixando de exercer os direitos que achámos intocáveis. E aos poucos, renunciámos ao sonho e às ditas conquistas de Abril. Porque isso era incómodo e não completava o bem-estarzinho individualista promovido por uma política liberal centrada no egoísmo imediato. Durante vários anos, fomos agindo em proveito próprio, esquecendo que os outros somos todos nós, esquecendo a indiferença de Borreste, porque nunca acreditámos que um dia seríamos nós. E hoje chegámos aqui quase sem motivos para assinalar o que quer que seja. É preciso mudar, é necessário e urgente que nos indignemos. Se de uma vez não despertarmos um novo agir, caminharemos para uma perigosa ditadura. Estamos a esquecer os ensinamentos da história e a verdade é que ignoramos a similitude com a Primeira República. A verdade é que, ignorando a história, cometemos o sério risco de ouvirmos proclamado por um qualquer Gomes da Costa, o que em surdina de desabafo já vamos ouvindo, que o meu propósito é ir contra a ação nefasta de todos os políticos e dos partidos e de pôr fim a uma ditadura de políticos irresponsáveis. Relembro que esta frase iniciou um longo período de escuridão no nosso país. Neste dia 25 de abril de 2012, faço um apelo para que todos ignoremos a obediência ao sectarismo e ao umbigo. Sejamos nós capazes de evitar que a história se repita para que os nossos filhos se orgulhem de nós. Meus caros, todos nós temos responsabilidades e precisamos de atualizar o nosso agir. Precisamos de acompanhar a evolução da sociedade, negar o dogmatismo e atualizarmos-nos. Que o 25 de Abril seja uma data de balanços que nos permita pensar que a democracia é um processo inacabado,
que requer uma constante aprofundamento e uma permanente vigília e ação. Eu não estou satisfeito com o rumo que temos tomado. E, em bom rigor, também não imagino nenhum democrata satisfeito com o nosso presente. É por isso que estas minhas palavras são um apelo. Fraco, é certo, mas ainda assim o apelo possível, que certamente deixará alguns incomodados, outros incrédulos, outros indiferentes. Mas, meus caros, a verdade é que não poderia assinalar este 25 de Abril sem apelar a que todos nos indignemos. Mesmo que o apelo seja feito daqui, deste poder local cada vez mais fraco, pela desculpa esfarrapada da ditadura económica a que nos vamos submetendo, conduzidos por neoliberais de algibeira, que todos os dias, de forma mais ou menos deliberada, vão acabando com o poder local, nomeadamente extinguindo as freguesias, nomeadamente equiparando lei de compromissos às autarquias, que não têm aplicação possível e que vai parar as autarquias. Por tudo isto, meus caros, indignai-vos, que eu, pela minha parte, indignar-me-ei, porque só assim respeitarei os meus filhos. Meus caros, lutemos em prol do mundo que não se rende aos mercados antidemocratas. Meus caros, eu luto e lutarei pela democracia com orgulho. E não concebo um democrata que esqueça a intervenção do Estado como elemento essencial. Para que todos tenham uma vida melhor, para que todos tenham um mínimo de bem-estar social, para que todos possam beneficiar de um mundo melhor. Não concebo um democrata que não defenda a regularização e disciplina dos mercados ao bem comum. Não concebo um democrata, usando agora uma expressão de Sigmar Gabriel, que se deixe calmamente iludir pelos teólogos do mercado que visam o lucro imediato à custa do caos financeiro que eles próprios criaram. Não concebo um democrata que alinhe pela bitola das teorias neoliberais que escondem a todo custo que foi, em grande parte, e é a crise financeira internacional criada por aqueles que hoje beneficiam com ela, que causou e causa a crise que hoje os países da Europa vivem. Não concebo um democrata que não tenha como ideia central o bem-estar comum do maior número de indivíduos. Não concebo um democrata que não consiga, adaptando-se à atualidade, impor regras que obstem a que todos venhamos estar a acontecer, apenas pelos medos que os tais teólogos nos impuseram como dogmas de fé. Não concebo um democrata colaboracionista com as condições que se estão a criar para os países pagarem a dívida pré-existente. E a dívida dá ajuda para pagar a dívida pré-existente, esquecendo que se não se apostar na criação de emprego, na produtividade, nunca mais podemos resolver o problema, estando apenas a adiar e a agravar o mesmo. Não concebo um democrata colaboracionista com as políticas neoliberais que permitem que os mercados financeiros possam continuar a desenvolver o seu jogo especulativo na medida em que os Estados estão sujeitos à ditadura unilateral da economia, resultando em piores serviços públicos, menor justiça social, mais privatização e mais especulação no mercado. Caros amigos, apesar de tudo, tenho esperança que se comece a agir. Ouço vozes de mudança em grandes líderes europeus. Revejo-me nas palavras de alguns e sinto que mais pessoas estão finalmente a descobrir a importância da ideologia e da política em detrimento da obediência aos tecnocratas, gestores, administradores que pretendem controlar a Europa. Hoje, mais do que técnicos do nada, precisamos de verdadeiros políticos. É por isso que ainda assinalo o 25 de Abril de 74, porque ainda tenho esperança que possamos ajudar a mudar o rumo dos acontecimentos que parecem inevitáveis. Mas isso só será possível se todos nós ajudarmos, se todos nós esquecermos o nosso pequeno umbigo e nos indignarmos, construindo e impedindo o mercado antidemocrático de tomar conta do nosso destino. Meus caros, indignai-vos. Só assim farei jus aos sonhos e esperanças de Abril. Hoje, quando se levantarem dessas cadeiras e saírem desta sala, ajudem-se a construir um mundo melhor. Pensem, pelo menos, que os nossos filhos, que são parte de nós, precisam de viver em liberdade,
num futuro muito, muito próximo. Sentados, cuidadosamente sentados, à espera que os ventos mudem, não poderemos voltar a comemorar o 25 de Abril de 74. Sei que alguns dirão que este discurso são só palavras, mas as palavras podem ser um apelo à ação. E isso é o que tenho para vos dar neste momento. Isso e o compromisso perante vós e perante os meus filhos, que estou disponível para me indignar e respeitar a democracia conquistada naquela madrugada de Abril. Viva o 25 de Abril, viva Loures, viva Portugal.